Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Que Deus te abençoe. Hoje é dia 18 de outubro, sexta-feira. É só para justificar, anteontem esqueci o celular e aí depois o fluxo da rotina me pega de um jeito que eu não consigo gravar mais. E ontem, que também não passei por aqui, fui numa consulta ao médico, depois cheguei em casa, me ocupei com outras coisas, e segue o fluxo, perdi a oportunidade. Mas estamos aqui, que Deus te abençoe. Queridos, estamos diante de um verso, é o Eclesiastes 7,16. Vamos ler. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Esse verso é daqueles que a gente lê e lê e lê e não tem muita certeza, né? E aí os estudiosos chamam versos parecidos com este de Eclesiastes de um verso obscuro, que você não tem nas escrituras outros textos que deem respaldo. Então, uma das leis da hermenêutica, palavra tão bonita, mas é, é o estudo sobre como interpretar a Bíblia. Então, alguém fez essa lei. Para mim, faz muito sentido de que quando a gente encontra um verso, um trecho obscuro, a gente não vai interpretar sem se avaliar ou sem se apegar, sem considerar os, os versos lúcidos, os versos claros, os versos que já nos dão a absoluta certeza do que se trata, né? Muitas vezes, quando esse verso é citado, é no seguinte contexto. Então, estão dois crentes conversando. De repente, um dos crentes fica empolgado, misturou Guaraná com Coca-Cola, né? Ficou empolgado e fez lá uma brincadeira e, sei lá, falou alguma coisa assim que não combina muito com a nossa prosa. Aí ele diz, me desculpa, eu não devia ter falado isso, irmão, me perdoa, tal. E o outro diz, que isso, irmão? Está escrito, não seja demasiadamente justo, né? E como quem diz, de vez em quando você pode soltar uma piadinha, não queira ser justo demais, né? E aí muita gente na vida, isso vira um senso comum cristão, né? Acha que é disso que se trata, de uma escapadela, de uma permissão de se exceder em algum momento, né? Numa permissão de rir do que não pode, de contar uma piada suja de vez em quando, de fazer alguma coisa, porque afinal de contas eu não posso ser demasiadamente justo, né? Porque o Eclesiastes está dizendo para a gente não agir assim, porque isso ia acabar comigo, isso ia me matar se eu for demasiadamente justo. Bom, mas não é disso que se trata, né, irmãos? Tanto não é, aí vem os textos lúcidos, porque Jesus disse que a nossa justiça, já que estamos falando de ser justo, e aqui ficam três possibilidades, né? É o injusto, o justo e o justificado por Cristo Jesus, né? O injusto é o ímpio, aquele que não está preocupado com piedade, com Deus, com nada. O justo é uma figura bem interessante, figura não, perdão, uma expressão do Velho Testamento muito importante, porque aqueles que morreram na esperança do Messias e que foram piedosos e que buscaram a Deus são chamados justos. E isso é uma expressão que a gente encontra na Bíblia. E nós, os crentes, os que estamos em Cristo Jesus, fomos justificados pelo o justo, né? Jesus Cristo justo e justificador daqueles que foram alcançados por ele. Não é assim que diz o verso, mas é só para a gente entender que são aqueles que estão em Cristo Jesus. Não num vínculo outro, mas
por ter crido em Jesus e por se tornar discípulo de Jesus. Então, nós somos justificados. O apóstolo Paulo deixou claro que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele o fez para a nossa justificação. E ser justificado é uma expressão forense, né? Que tem a ver com estarmos diante do juízo divino, né? E a gente já acolheu a ideia, e é por isso também que é um trabalhar do Espírito, né? Nós somos convencidos de que o que Deus disse a nosso respeito é verdade, quando ele disse que todos pecaram, né? E a gente creu nisso, a gente acolhe isso, e aí Jesus, na sua obra, por causa desta fé depositada na obra de Jesus, nos justifica. Ou seja, ele, o crente, eu e você, mesmo sabendo que somos pecadores, a gente crê que Jesus Cristo nos justificou. Ou seja, pegou a justiça que era própria dele, natural nele, a natureza dele, e imputou, né, para nós. Portanto, é como se ele tivesse transferido para nós a sua justiça e nos justificou. Tanto que, mesmo Deus sabendo que somos pecadores, conhecendo o nosso passado, as nossas dificuldades e tudo, Deus nos considera justificados, né? Ou justos. Mas justificado é uma expressão melhor. Ou seja, Deus nos considera inocentes. Diante da sua justiça, o que ele poderia nos condenar não nos condena mais. Então, eu considero o Osmar inocente, como se ele não tivesse feito coisa errada. Por quê? Porque a justiça de Jesus, a obediência de Jesus, a santidade de Jesus foi transferida para mim. E o contrário também. O meu pecado foi transferido para Jesus na cruz do Calvário, né? Por isso que ele carregou as nossas culpas, as nossas dores, as nossas maldições, tudo levou sobre si, né? É disso que se trata. Então, fechando parênteses, o não ser demasiadamente justo, pensando no que eu falava antes deste parênteses, não tem a ver com uma licenciosidade aqui e acolá. Porque esse mesmo Jesus que nos justificou, ele nos disse que se a nossa justiça, portanto, a nossa piedade, o nosso jeito de existir, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de nada serve. Aí é sal insípido, é luz tampada, né? É luz debaixo da cama, luz fechada dentro do baú, não ilumina ninguém, é sal insípido, não salga ninguém, não serve para nada. Porque a gente tem que exceder em justiça. Ora, então a gente tem que ser justo demais nesse sentido, né? Pelo menos a mais do que a impiedade. Osmar, então do que se trata esse verso? A gente não tem muitas certezas, mas a gente já tem a certeza que não é para dizer um para o outro, ah, não seja justo demais, né? Não, não é disso que se trata. Mas aí, na própria Escritura, porque aí vem uma outra lei da hermenêutica, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se a gente pensar nas Escrituras, quem é que usava a justiça própria para se justificar? E essa justiça, além desse auto-engano, ou seja, de achar que se justificava, quem nas Escrituras, quem eram as pessoas que, além dessa autojustificação, portanto, um engano, né, ainda exibia, né, se mostrava com essa justiça? Quem são esses? Se não mesmo os fariseus, os escribas dos dias de Jesus. Então, o Eclesiastes a gente podia, já que não temos tantas certezas, pensar que o ser demasiadamente justo é essa justiça que não é aquela que eu contei no entre parênteses, né? A obra que Jesus fez por nós imputou a sua obediência a nós que fomos desobedientes, a sua
justiça a nós que éramos injustos, a sua santidade a nós que éramos pecadores. Então, quando a justificação está pautada naquilo que eu posso fazer por mim mesmo, então é um auto-engano. E por ser uma produção minha, autônoma, independente da obra de Jesus, então eu preciso mostrar, porque eu preciso que todo mundo veja o quanto eu sou perfeitinho. Então é uma justificação, né, ou uma justiça exibida para inglês ver, para se mostrar, exatamente como os fariseus faziam e que Jesus denunciou. Quando ora, tem que orar publicamente para ser visto pelos homens. Quando jejua, igual, quando dá esmolas, igualmente, né? Para mostrar para os outros. E isso não produz vida, porque a vida está em Jesus, né? E essas pessoas, aqueles que não se converteram, morreram em seus pecados, porque é o pecado de não crer em Jesus, portanto, incredulidade, e o pecado de querer se auto-justificar. Eu acho que pode ser uma resposta, ainda que, pensando lá na antiga aliança, talvez Salomão estivesse incluindo aqui outras coisas, né? Às vezes eu fico, quando eu reli, lembrei desse verso, eu fiquei pensando em situações da vida, né? De que alguém demasiadamente justo, ou seja, que o demasiadamente justo para ser exibido, para mostrar para os outros, na maioria das vezes ele faz leitura fundamentalista. Na maioria das vezes ele é literal, né? É um literalismo terrível. A interpretação para ele é uma dificuldade, porque ele tem que ter o rigor de todas as coisas em todos os lugares para mostrar o quanto ele é certo ou quanto ele cumpre determinadas leis, regras, né? O demasiadamente justo é um chato, é uma chata, né? Porque ele está sempre, desculpa a expressão, esfregando na cara dos outros que as regras estão aí, eu cumpro, você não, né? Mas esse demasiadamente justo, nessa vibe, né, desse jeito, é aquele que nunca vai considerar que cada caso é um caso, que vai agir, portanto, com iniquidade, ou seja, que vai considerar os desiguais igualmente. Não vai fazer diferença das condições das pessoas e vai tratar todo mundo numa só frequência, sabe, de uma só maneira. E a gente não pode fazer isso na educação, na igreja, porque as pessoas são diferentes. Eu não posso exigir, por exemplo, de um novo crente aquilo que eu poderia conversar, ponderar com um crente de 50 anos, né, no evangelho. Eu não posso pegar uma criança rica, cercada de muitas coisas boas e de dignidade, e pegar uma criança pobre, né, num contexto de pobreza, de fome, de dificuldade, e exigir na educação, né, que o rendimento seja o mesmo, né? E há exceção, às vezes há uma exceção, mas a exceção, o termo já diz, é uma exceção, porque eu não posso tratar igual, eu não posso tratar igual um pai, uma mãe, não pode tratar igual nem os filhos. Ele vai compartilhar, né, os bens, as coisas de forma igual. Mas na hora de tratar, um pai sabe que um filho sente de um jeito, pensa de um jeito, age, reage de um jeito. Então não dá para tratar todo mundo igual, porque nem irmãos são iguais, né? Então, o demasiadamente justo, ele passa a ser essa pessoa grosseira, porque ele tem que mostrar que ele faz, que ele sabe, que ele cumpre. E pensa isso numa repartição pública, pensa isso dentro de um quartel, né? Pensa isso dentro, sei lá, de qualquer lugar isso se aplica.
Bom, isso é na vida, que é uma possibilidade da gente pensar o demasiadamente justo. Mas eu quero ficar no Evangelho quando as coisas feitas para autojustificação e exibimento não produz vida. E a pergunta fica, afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo, né? E se morrer tão cedo, eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas um dia ainda alguém vai me explicar isso. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós somos justificados por Jesus e nós devemos exceder na nossa justiça e fazermos com zelo tudo o que tivermos que fazer e mais tratar as pessoas com amor, porque na maioria das vezes o absolutamente justo ou demasiadamente justo não trata com amor, porque ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em se mostrar, né? Então, que a nossa teologia não vire uma faca, que as nossas palavras não sejam para agredir, mas para acolher todos, todos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por tua palavra, da tua bênção, Senhor, a cada um de meus irmãos, e obrigado por sermos acolhidos por ti, e obrigado por o Senhor nos tratar com amor e ter nos justificado. Que façamos assim, Senhor, com aqueles que nos cercam, eu oro no nome de Jesus. Amém.